A paz do Senhor, igreja. Saudações em Cristo. Eu me chamo Sakai. Eu gostaria de tentar compartilhar rapidamente com vocês um pouco da minha história de libertação, como Jesus agiu na minha vida e poder, quem sabe, ajudar a vida de outras pessoas, sabendo do poder que Jesus tem de transformar. Bem, eu era uma criança comum, jovem comum, filho de... Minha mãe é orientadora educacional, trabalha em Secretaria de Educação. E sempre tive uma vida comum e tal, frequentava a escola. E aí, aos 13 anos, eu pedi para minha mãe comprar um skate para mim. E aí, ia começar a praticar o skate, eu comecei a andar com pessoas mais velhas, eu comecei a competir. E aí, eu comecei a ter contato com pessoas que tinham já um estilo de vida, o qual eu, com 13 para 14 anos, ainda não tinha. Minha mãe muito rígida sempre, né, na disciplina. Eu tinha horário para tudo, para ir para o colégio, para comer, para estudar. Só podia sair depois de fazer o dever, aquela coisa toda. E eu via aqueles pessoal com muita liberdade. E eu queria ter aquela liberdade. Principalmente, a primeira de todas que eu me lembro era dormir a hora que eu quisesse, chegar em casa a hora que eu quisesse, que eu sabia que eles podiam e eu não podia. E aí eu comecei a andar com esse pessoal, né? Eu tinha liberdade para sair, porque minha mãe confiava em mim, porque eu sempre tive boas notas, devido à pressão que ela sempre botou para eu estudar bastante. E essa liberdade, eu comecei a usar ela dessa forma, para poder ter uma liberdade para fazer tudo o que eu quisesse. As notas sempre iam bem, então estava tudo bem. Um bom aluno em notas, né? E aí eu dizia, não, minha mãe, eu vou estudar, eu ia andar de skate com a galera, e aí o pessoal fumava, o pessoal bebia. Com 14 anos, acho que eu fumei meu primeiro cigarro. Só que era muito difícil fumar cigarro e ir para casa, você com 14 anos, né? Aí eu comecei a me especializar em mentir, né? Para poder viver essa vida dupla. E aí levava outra roupa na mochila, um sabonete, uma escova de dente e tal. E aí eu sempre fazia tudo direitinho antes de chegar em casa, que minha mãe não é boba, né? Mas eu tentava ser mais esperto do que ela. E nisso eu fui enganando. Aí com 15 anos eu já estava fumando cigarro, bebendo vinho, que é o que o pessoal do skate fazia muito, a gente saía para andar. E aí bebendo, fumando. Com 17 anos eu já era fumante de cigarro, já comprava cigarro todo dia, sempre andava com cigarro, não podia faltar um cigarro para mim. E aí comecei a ter contato com pessoas mais velhas sempre, né? Eu andava com uma galera bem mais velha, eu com 14, 15, 16, o pessoal já tinha 20, 21, 22. E aí, com 17 anos eu já fumava cigarro, já bebia constantemente fim de semana e tal. Minha mãe não sabia de nada, eu fazia tudo direitinho, para o colégio e tal. Mas quando eu ia para a escola, era o cigarro no bico, no intervalo, com as meninas, com a galera, e bebia. E aí tive contato com maconha, acho que com 16 para 17 anos, mas não fumava todo dia, né? Fumava todo dia sem cigarro. Acho que quando eu entrei na universidade, aí aos 17 anos eu montei uma banda de rock com os amigos e tal, e aí a expectativa da gente era ser os caras mais loucos, porque eu queria ser aceito por aquela galera. Eu queria ser aceito por aquela turma. Você anda com o pessoal, você quer ser aceito. É uma necessidade do ser humano se sentir aceito no meio que você anda. Então eu comecei a me envolver bem com aquilo e eu queria ser o mais destacado da coisa. Então montei uma banda com o pessoal do colégio, com 17 anos. Aí foi que desandou, porque a gente viajava para tocar, a gente ensaiava e comecei a me tornar um cara que todo mundo queria estar perto. E, né, me tornei popular no colégio, cheio de namoradinhas, e aí uma coisa foi puxando a outra, e eu comecei a escrever as letras das músicas justamente sobre as coisas que eu tinha no meu coração, que era curtição, drogas, bebida, e principalmente contra a religião, né, porque eu sempre fui muito crítico à religião, eu era ateu, né, convicto, e nunca acreditei, um dos problemas da sociedade, julgava eu, era justamente a igreja, a religião, porque só existia na minha concepção dois tipos de pessoas aqui, os que enganam e os que querem ser enganados. Então muito do que ocorre de problema na sociedade, ao meu ver, era por conta da alienação de quem se diz cristão. Então eu botava isso nas músicas, e essas músicas alcançavam a juventude que curtia muito essa música. Os caras eram muito doidos. Eu com 17 anos fumava, bebia, quebrava violão no palco. Eu era aquele cara muito doido da atitude. E isso me fez me tornar um cara de destaque no meio que eu habitava, né? No meio da galera do rock and roll e tal. E nessa de viajar para os lugares, para tocar, a gente sempre tocava bêbado, muito doido. A ideia era essa, sempre ser os mais loucos, para ser como as bandas de rock mais loucas que haviam por aí. E eu
fui construindo essa imagem e essa personalidade foi se solidificando em mim cada vez mais. Eu cantava o que eu vivia e as pessoas que me ouviam curtiam aquilo porque era verdadeiro. Eu era mesmo um cara muito doido. Então era legítimo. Então aqueles caras ali... Então eu fui criando essa personalidade e aí eu entrar na universidade. Mas aí eu nunca deixei de estudar, porque eu sempre tive essa vida dupla, né? Para poder sustentar esse estilo de vida muito louco, eu tinha que fazer a minha parte em casa para minha mãe poder dar liberdade de eu sair. Depois dos 18 e tal, melhorou, né? Mas até lá foi muito difícil para mim contornar essa vida dupla. E aí, quando eu entrei na universidade, foi que eu comecei a ter contato com outras teorias, filosofias e conceitos de vida, o qual eu entendi que eu acreditei que o mundo estava explicado a partir do materialismo, né? Então eu me tornei assim um ateu ferrenho. E aí me tornei líder da juventude do Partido Comunista, secretário de Juventude Nacional da União da Juventude Comunista do Brasil, movimento estudantil na universidade. Eu era um cara e maconheiro, né, cara? Eu fumava maconha todo dia. Quando eu entrei na universidade, eu fumava, acho mais ou menos uns 5 baseados por dia, 6 diariamente, e uma carteira de cigarro. Era isso no dia a dia. Fim de semana, quando a gente vai sair, aí a gente bebe, a gente fuma, a gente cheira, tudo aparece. E você não quer deixar nada para trás porque você quer ser, né, destacado ali. Eu nunca dei para trás em nada. Então, eu cheirei cocaína, fumei cigarro, usava todo tipo de droga, chá de cogumelo. Meio de ano eu ia buscar nos sítios, assim, com época de chuva, no pasto, aqueles cogumelos e tal, para fazer chá alucinógeno, LSD, MDMA, o tipo de droga que você imaginar, com exceção de crack, obviamente, que eu nunca tive coragem de experimentar, porque eu vi o que acontecia com os caras que andavam comigo no rock and roll. Muita gente caiu nesse lance e se perdeu, se acabou com tudo, né? Eu vi muitos amigos meus perderem a consciência e ficarem loucos, de verdade, esquizofrênico, né? Ou então não consegui trabalho, nem consegui nada na vida e tal. Tipo, eu tive sorte, muita sorte, cara, porque apesar de viver esse estilo de vida, como eu não consegui parar os estudos, então eu fui fora da curva. Eu vivi a vida louca dos caras, mas eu fazia a minha parte. Então eu vi que a galera estava ficando para trás. Por exemplo, eu era o único da minha galera do metal que andava comigo, que estava na universidade, por exemplo. E os caras são muito inteligentes, mas não tem foco. Era como eu vivia. A gente não quer ser dominado. Nós somos os mestres da nossa vida. O meu lema era esse: no gods, no masters. Eu não tinha Deus, eu não tinha mestre, eu que cuidava de mim. Até que, depois de tantas coisas para tentar encurtar a história, né, e eu, na universidade, foi quando eu tive contato com todo tipo de droga, não na universidade por conta da universidade, né, mas por conta da minha idade, de eu já estar adulto e de buscar coisas novas. Aí eu pegava, juntava uma grana, viajava, passava um tempo fora, sempre em busca de curtição, relacionada, obviamente, com o uso de drogas. Porque se não tivesse, eu não podia sair de casa sem um baseado no bolso, não tinha essa possibilidade, né? Tipo, é óbvio que aí vou encontrar com um amigo, e aí, vamos fumar bora, tal. Aquela coisa, na universidade, não estava em aula, estava lá no lugar, lá fumando maconha, lá no fundo da universidade. Estudava, tal, mas todo intervalo era lá, fumando Então, tipo, eu era na universidade já um cara conhecido, né, porque eu era envolvido com a política, eu era líder da Juventude Comunista e também líder da galera da maconha, né? Quem é da UFES, do meu tempo, sabe, 2005, por aí. Então, em 2018, eu estava num momento muito difícil da minha vida, porque todas as decisões que eu tinha tomado até aquele dia tinham dado errado de uma vez, tudo deu errado de uma vez, e eu tinha decidido que tinha chegado o meu fim, que eu ia morrer, cara, porque eu estava sem conseguir trabalho, porque eu estava com um problema eleitoral, porque eu tinha sido candidato por causa desse partido comunista, e deu erro lá, eu fiquei com a multa, fiquei com o título bloqueado, então eu não conseguia trabalhar para ter a grana para eu fazer o que eu gostava de fazer, que era juntar dinheiro, passar um tempo fora, largar tudo, quando acabasse o dinheiro, voltava. Tipo, meu objetivo era curtir, por isso que eu nunca tive filho, porque eu não queria ficar preso em lugar nenhum. Eu tive minhas namoradas, mas nunca quis ter filho em lugar nenhum, para não ter a obrigação de nada nem com ninguém, só comigo mesmo. Até que em 2018, quando eu estava decidido que eu ia me matar, porque eu estava no parafuso, não estava conseguindo mais resolver os problemas que eu tinha, e eu também não podia dividir isso com ninguém, eu estava sem conseguir dormir durante muitos dias, com a sensação muito ruim de que eu tinha chegado ao fim. Será que tudo que eu fiz, cara, eu tinha uma banda, a galera curtia tanto, eu sou um dos caras mais populares da minha galera, e estou numa situação dessa agora, tão terrível, sem conseguir achar uma saída, sem conseguir viver a vida que eu quero viver, eu vou morrer, cara.
Eu não vou deixar ninguém me ver assim. Então isso gerou uma ansiedade em mim muito grande, eu comecei a ter uns caroços pelo corpo, que me dava eu me coçava muito, isso foi dando muita espinha nas costas. O problema é que era psicológico, eu não sabia, eu estava muito mal. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu comecei a pesquisar na internet como me matar, se eu ia... Aí fui vendo os vídeos do cara se enforcando, não tive coragem. Pular de um prédio, eu tinha medo de não morrer, ficar pior do que eu estava. Aí eu resolvi que eu deveria dar um tiro em minha cabeça, mas eu estava sem a grana para comprar a arma. Aí eu disse, meu irmão, o que é que eu vou fazer, cara? Aí ficava na noite na cama, deitado, lendo os livros de filosofia que eu gostava de ler, né? Nessa época eu estava lendo um livro chamado Todas as Dores do Mundo, de Arthur Schopenhauer. Uma filosofia bastante pessimista. E, tipo, velho, aquilo estava me colocando mais para baixo ainda, porque eu estava muito mal, então eu disse, velho, eu vou morrer, eu sou o dono da minha vida. Agora, como é que eu vou fazer? Aí eu vou, beleza, eu vou fazer vai ter seleção de mestrado na UFES, eu vou fazer a seleção do mestrado, vai ser a minha cartada. Se eu passar, beleza, se eu morrer, eu me mato. Estava decidido. Aí, em julho, quando eu estava decidido a me matar, eu comecei a ter um sonho que me dizia que eu tinha que receber uma mensagem de Jesus, venha ver. E aí eu pensei que meu irmão, fiquei louco que nem os caras, velho. Fiquei esquizofrênico, estou ouvindo voz, Jesus, ó, que é o fim, meu irmão, vou ter que me matar mesmo, porque o que eu posso fazer? E todas as noites eu estava tendo esse sonho muito louco, até que eu não aguentei, baixei uma Bíblia e disse, vou ter que ler isso aqui, porque ela lê a Bíblia, tem uma mensagem para você, venha ver, Jesus e tal. Eu disse, meu irmão, toda noite esse sonho, toda noite. Eu tinha certeza que eu estava esquizofrênico, que eu não poderia dar voz a essa esquizofrenia, porque aí eu ia estar assumindo que eu estava louco. Eu estava num dilema terrível, cara. Diariamente nessa discussão interna na minha cabeça, todo dia confrontado com esse negócio, me chamando, até que no dia 14 de setembro de 2018, eu decidi dar voz a essa loucura. 15 dias antes da prova, eu disse, meu irmão, não vai dar nem para esperar a prova, vou ter que ir lá, senão não vou conseguir estudar. Aí fui na igreja, escolhi uma igreja aleatoriamente, na intenção de que ninguém me conhecesse, sentei lá no canto, e na hora que eu fiquei lá no culto, xingando o tempo todo, de cabeça baixa, tipo, meu irmão, estou doido, vou sair daqui e falar com minha mãe para ela me internar numa clínica psiquiátrica, porque eu vim até aqui, onde é que eu estou? Estava indignado comigo. Aí no final lá do culto, o cara começou a dar uma mensagem, e aí ele deu uma mensagem. Aí ele falou assim, abram as suas Bíblias aí no Evangelho de João. Eu disse, Evangelho de João, quando eu vi a Bíblia que eu estava lendo em casa sozinho, eu não pensei que só tinha 3. Os 3 primeiros ali do Novo Testamento. Aí eu comecei pelo Lucas, pensando que era o último do Novo Testamento, porque eu não queria nem ver o Velho Testamento, porque isso é a prova de morte. Um testamento tem 2, o cara um velho e um novo. Então, ou seja, tudo morto aqui, eu vou estar lendo esse negócio para quê? Eu fiquei lendo, né? E aí eu fui me admirando com a pessoa de Jesus, porque não era nada daquilo que eu pensava. Eu via Jesus muito inteligente, muito sábio, calando todo mundo, com palavras de autoridade e de sabedoria, e dando um exemplo de ajudar pessoas que precisam. Eu disse, pô, cara, esse cara não é nada do que eu pensava. Eu andaria com ele, mas eu não estava nem aí, né? Toda noite eu li um pedaço desse negócio, até que chegou o dia que eu fui na igreja. Aí fui na igreja e o cara deu a mensagem. Aí eu fui pegar, antes de eu pegar, né, tem pastor que não espera, ele já estava lendo. Aí eu parei e ele disse, João 1,43, quando Jesus encontra Filipe e diz, me segue. Aí Filipe encontra Natanael e diz, me segue, encontramos aquele que fala os profetas e tal. Aí ele, quem? Ele, Jesus de Nazaré. Ele, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o cara vem ver, na hora que o cara falou, vem e vê, tudo fez sentido, porque veio toda a mensagem que eu estava recebendo nos sonhos. Aí eu comecei a chorar pra caramba, o povo lá gritando, glória a Deus e tal, querendo pegar em mim, vem aceitar Jesus, eu me solto, não topa em mim. Chorando, não sabia de nada que estava acontecendo, eu fiquei chorando, acabou o culto, esperei todo mundo ir embora, fui para casa. Aí quando foi na terça, eu disse, velho, eu vou lá. Sentei, quando eu sentei, cheguei antes de todo mundo chegar, comecei a chorar. Chorei, o culto rolou, chorando, acabou o culto, eu chorando. Acabou o culto, esperei todo mundo ir embora, fui para casa. Só, esse negócio está dando certo. Estou me sentindo melhor, estou chorando, eu estou me sentindo melhor, vou vir em segredo, ninguém pode saber, ninguém podia saber que eu estava indo na igreja, era a minha morte. Se alguém disser, eu vi sacar na igreja, acabou, meu irmão. Eu não ia ter coragem nem de sair de casa mais. Aí, passei um mês frequentando a igreja escondido, sentava no cantinho, começava a chorar, não prestava atenção nem na palavra. Até que um dia, uma dessas senhorinhas que me via todo dia lá no culto, que eu estava indo em todos, me insistia muito para me ensinar a orar, e disse, venha para o círculo de oração. Aí eu disse, meu irmão, eu vou. Aí fui, aí eu vi lá umas senhorinhas
na língua de fogo, lá, batendo o pé, rodando, voou tudo. Eu disse, meu irmão, que doideira é essa aqui, cara? Eu nunca vi um negócio desse. E olha que eu já vi coisa, viu? Um monte de senhorinha, 2 horas da tarde, no meio da semana, batendo o pé. Eu fui falar com o pastor, meu irmão, o que é que está acontecendo comigo? Aí contei minha história. Ele me deu uma Bíblia, já foi uma luta, porque para eu ir com essa Bíblia para casa, que eu ia a pé, eu estava sem grana no dia, eu disse, meu irmão, e agora? Aí eu disse, pô, vou botar embaixo do braço. Aí eu lembrei, crente com Bíblia embaixo do braço, disse, meu irmão, eu vou virar um, nem que sem condições. Aí peguei e botei ela aqui embaixo assim, e fui para casa. E aí, cara, eu não estava sabendo o que estava acontecendo comigo. Aí eu comecei a ler a Bíblia, o pastor disse, olha, você que é formado em História, leia o livro de Atos e o livro do... você vai gostar. O livro dos Romanos, que fala da doutrina. Aí eu comecei a ler e aí comecei a entender que Jesus, quem era de fato Jesus, quem era o Espírito Santo. E como ele, já eu entendi, cara, Jesus me tocou. Ele passou por mim e me tocou. Ele passou por mim e tirou de mim o que me deixava naquela condição. Aí eu disse, meu irmão, eu nasci de novo. A sensação que eu tinha era que eu ia morrer, que não tinha mais como fazer plano. E ele, não, você vai viver. Aí eu, cara, foi quando eu entendi que foi por isso que ele morreu. Mas melhor ainda, foi por isso que ele ressuscitou. No testemunho da igreja de Atos, diz que ele esteve com eles, nós vimos ele morrer, e depois ele se manifestou no nosso meio. Jesus está vivo. Ele fala, ele ouve, ele transforma. E aí, eu comecei a buscar, a conhecer, e aí eu entendi que esse Deus onisciente, criador de tudo, estava me vendo esse tempo todo, cara. Mesmo eu sendo aquela droga de cara. E aí eu disse, cara, que coisa linda. Esse Deus todo-poderoso, Ele sabe quem eu sou. Ele tem algo para me dizer de bom. E tipo, aí foi que eu entendi que Ele olha para mim e para você, Ele não está vendo o estado atual. Ele vê todo o meu ser. O Espírito interno que Ele colocou em mim também. E aí eu parei de fumar, cara. Perdi vontade de beber nos finais de semana, de usar as coisas que eu não sabia o que era que estava acontecendo, meu irmão. Eu disse, meu irmão, ninguém falou comigo, porque eu não falei nada para ninguém. Aí só faltou a maconha, cara. Em novembro eu ainda fumava maconha. Aí eu disse, eu não vou falar com o pastor. Ele não vai entender. Obviamente que ele vai dizer, não, tal. Eu disse, não vou nem falar, porque maconha é uma convenção social. Aí eu disse, ó Deus, você existe mesmo, porque eu ainda não tinha certeza não. Deus, né, como Deus tal. Você existe mesmo, você vai falar comigo do jeito que você falou aquele dia. Porque não é possível, eu não estou gostando de fumar eu fumava um dia todo, eu só estava fumando um de noite para ir passear com o cachorro, que era para chegar em casa e ler a Bíblia. Aí, beleza, eu disse, você vai falar comigo. No sábado eu falei, só corei, né, conversando com Jesus. Na terça-feira, quando eu vou para a igreja, que chego, que estou tirando o guarda-chuva que estava chovendo, aí o cara, vamos ler a Bíblia, eu cheguei um pouco atrasado, quando ele leu o Eclesiastes 5, que diz, se fizer um pacto, um voto, não tarde em cumpri-lo, pois Deus não se agrada de tolos. Meu irmão, na hora eu botei a mão na cabeça e caramba, larguei a maconha, e aí fiquei livre, cara, e me batizei em janeiro, isso tudo começou em outubro, em janeiro eu estava batizado, livre das drogas. Então, eu quero dizer para os jovens, principalmente, que acreditem no poder de Deus, para as mães, para os pais, não desistam, orem, peçam a Deus, porque Ele é capaz. Tipo, Ele me libertou, Ele me tornou uma pessoa melhor, uma pessoa completamente diferente, eu não consigo mais voltar para onde eu estava. É impossível para mim, porque a certeza que eu tinha antes, a certeza que eu tenho hoje, é em dobro, maior, de que de fato Jesus existe e Ele fala com a gente. Ele chega para uma pessoa como eu, toda errada, e tem coisas boas para falar para mim. Ele, meu irmão, mesmo você nessa lama, todo errado, do jeito que você sabe que você está, você é uma pessoa cheia de virtude, você tem qualidades que ninguém mais tem. Ele chama isso à existência através da sua palavra, porque uma terra sem forma e vazia ganhou forma a partir do que Ele declarou sobre essa terra. Então, quando Deus fala com você, Ele não está só lhe comunicando algo, Ele está criando algo. Então, se Ele diz que, cara, você tem um futuro brilhante, é porque Ele já viu tudo o que vai acontecer na sua vida, todas as pessoas que vão ser alcançadas pela sua resposta. Deus, Jesus Cristo de Nazaré, é real.
Ele é capaz de transformar, e eu tenho plena certeza disso. Eu gostaria de pedir que os irmãos curvassem sua cabeça, para a gente orar, para agradecer a Deus nesse momento. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por ter me permitido falar da sua obra na minha vida. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por eu ser mais uma testemunha da tua palavra. Só bastou tu te dizer uma palavra para mim, tudo que eu tinha de construído na minha vida foi jogado para trás na mesma hora. Tu és o Pai, tu és o amigo, tu és o consolo, tu és o conforto, tu és a rocha firme e seca, tu és o consolador, tu és o advogado, tu és aquele que me libertou, aquele que com certeza vai libertar a vida de muitas outras pessoas, que com certeza essa mensagem hoje vai chegar no coração de alguém que estava refletindo sobre isso, e é o sinal de que Deus está chamando, cara. Amém. Não tenha medo, entregue sua vida para Jesus, só Ele é capaz de fazer o que Ele fez comigo, cara. E o Senhor vai hoje, nessa noite, tocar o coração de alguma mãe, de algum pai, de algum filho, de alguém que está enfrentando essa luta. E vai dar a oportunidade dessa semente germinar e Ele mostrar o quão poderoso Jesus é e quão real. Que a única maneira que Filipe tinha para provar para Natanael que Jesus era real foi chamando ele: venha ver, experimente o que eu experimentei. O que eu tenho eu te entrego. E eu estou entregando para vocês hoje. Espero que, em nome de Jesus, um coração, pelo menos nessa noite, seja tocado por essa palavra que o Senhor pôs no meu coração. Muito obrigado.